Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo. Hoje, a gente vai ter uma aula sobre Montesquieu e o espírito das leis, né? O Montesquieu viveu no século XVIII e a principal obra que ele deixou foi publicada em 1748, já no século XVIII, O Espírito das Leis. É um livro que busca explicar a variedade das sociedades humanas e a variedade dos seus governos, não apenas do ponto de vista do tempo, mas também no espaço. É interessante porque é o primeiro livro pensado, né, pensando aí na política, que traça uma lógica comparativa, né? Ele traz uma visão comparativa para o processo, né? A gente está estudando Montesquieu nessa aula porque a gente está interessado em entender como é que o Montesquieu formula o conceito de lei, né? Porque ele vai mudar a concepção que existia antes, né, de lei, do que era lei, para depois dele, e ele vai aplicar esse novo conceito na Constituição aí de separação de poderes, tal. Vai ficar bem claro aí ao longo da aula. Então, antes do Montesquieu, lei era compreendida como algumas dimensões ligadas a Deus, ou seja, lei era algo que vinha de um poder superior, né? As leis exprimiram uma certa ordem natural, ou seja, essa vontade de Deus resultaria numa ordem das coisas natural e, portanto, elas eram explicitadas como leis. Então, essas leis exprimiram também uma certa noção de dever ser, né? Ou seja, na medida em que a ordem das coisas estava ligada a uma lógica divina, então as coisas deveriam, de fato, se comportar desse jeito. Portanto, elas deveriam ser tidas como leis, né? As leis eram legítimas, porque eram expressão da autoridade divina, eram imutáveis, porque elas diziam respeito a essa natureza da ordem das coisas, e eram ideais, ou seja, era uma noção de uma finalidade perfeita de ordenamento político. Depois do Montesquieu, o conceito de lei muda, porque o Montesquieu vai trabalhar a lógica da lei de duas maneiras. Primeiro, leis constituem relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Tá? É diferente de ser a natureza das coisas, elas derivam da natureza. Esse é um conceito que foi inspirado lá na física de Newton, que vai se aplicar a todas as áreas do conhecimento na visão de Montesquieu. Seria possível, então, encontrar, na visão dele, padrões sistemáticos nas formas de organização dos homens, da mesma forma como é possível desvendar as leis que regem os corpos físicos. Então, ele está dialogando com o Newton e dizendo, se o Newton encontrou leis que regem a maneira como os corpos físicos se comportam, também é possível olhar para a sociedade, encontrar um padrão de funcionamento e transformar esse padrão de comportamento em lei. Essa é a ideia apresentada pelo Montesquieu, que vai diferenciar a lógica da noção divina da lei, né? O outro tipo de lei é o que ele vai chamar de lei positiva. E essa é muito importante para nós, né? É o tipo de lei que vai orientar o trabalho mais importante, pensando na política do Montesquieu. As leis positivas são as instituições criadas pelos homens para reger as relações entre os homens. Ou seja, diferentemente daquela visão natural de que existe uma lógica divina que organiza naturalmente a sociedade, o comportamento, aliás, o comportamento dos homens, e que a gente pode desvendar olhando, né, para os padrões de comportamentos, existe uma outra noção de lei, que é a lei positiva, que nós, homens, criamos para organizar as nossas relações. Essas leis positivas nós vamos chamar de instituições, e elas são importantes para nós. Lá no livro, no Espírito das Leis,
o Montesquieu vai abordar essas relações entre as leis positivas e diversas coisas no mundo. Clima, Estado, organização comercial, relação entre classes. Então, é um livro que, de fato, tenta descrever, né, como é que o homem, em diversas sociedades, se organizou por meio de leis, né? E ele vai tentar explicar essas leis e a constituição dessas instituições, bem como o que fez essas instituições durarem ou o que obrigou o ser humano a modificar essas leis. Tá? É um livro, O Espírito das Leis é um livro muito interessante para ler, para quem é interessado em entender como é que as instituições foram criadas no primeiro momento e como é que elas permaneceram e duraram tanto tempo, né? Para o Montesquieu, o mundo do homem ele é mais complexo do que o mundo físico, uma vez que o homem pode refletir e pensar sobre o que acontece no dia a dia dele. O mundo físico, basta olhar e você descreve o funcionamento organizado dele. O homem não. O homem funciona de um determinado jeito até que ele pensa e reflete sobre outra maneira de organizar o mundo dele. Então, para o Montesquieu, o homem necessita estabelecer essas leis positivas para estabelecer e manter a ordem e a coesão social. Porque o homem tem a capacidade de se furtar de obedecer às leis da razão, diferentemente no caso das leis da física. Ou seja, o Montesquieu está dando para nós a justificativa de por que estudar a política, de por que entender a política é tão mais difícil do que entender a física, né? Porque na física você observa um comportamento durante muitos anos, durante um longo espaço de tempo, e você consegue criar um comportamento, estabelecer um ordenamento. Na política é mais difícil, porque essa lei positiva criada pelo homem, ela pode ser modificada, né? O homem pode, se quiser, não obedecer a essa lei da razão constituída na sociedade. Então é mais difícil entender esse funcionamento e as consequências de tudo isso. Como é que a gente faz, então, para adequar essas leis positivas à sociedade? Ora, o Montesquieu vai dizer, cada sociedade funciona do jeito, portanto, as leis têm que se adequar a cada sociedade. Não adianta a gente querer pegar um Estado liberal e espalhar ele em todos os mundos, em todos os continentes, porque cada lugar tem uma lógica de funcionamento própria. Importar a visão de Estado ou de organização social de outro lugar é um equívoco, porque as leis precisam se adequar à sociedade. O Estado civil, ele comporta, vai dizer o Montesquieu, uma imensa variedade de formas de organização, que podem acomodar bem ou mal uma variedade de povos. Ou seja, o Montesquieu é o primeiro filósofo da política a nos dar tranquilidade de constituir formas de governo e formas de organização social que se encaixem à nossa cultura, à nossa forma de organização, que é diferente, que é diversa. Tá? E é por isso que ele vai estudar tantas variações, né? Então, ele vai falar no livro que há muita variação nas leis políticas, nas leis positivas. Você tem variações que dizem respeito a causas naturais, porque cada sociedade vive um desafio diferente. Sociedades geladas vivem desafios diferentes das sociedades quentes. Sociedades onde o solo é fértil vivem desafios diferentes das sociedades que vivem em áreas desérticas. Então, as leis que organizam o funcionamento das sociedades têm que ser adequadas a essas questões. A mesma coisa
o Montesquieu vai dizer em relação às causas econômicas e sociais. O modo de manter, de subsidiar uma sociedade varia de acordo com um variado conjunto de soluções, né? O tamanho da população, por exemplo, é um condicionante social que tem que ser levado em conta no momento de criar uma organização política, né? Muita gente, para extrapolar um pouco esse assunto, muita gente fala, mas a Suíça, mas a Suíça. É que a Suíça é um país desse tamanho, pequenininho, e o Brasil é um continente, né? Se espelhar na Suíça, na visão do Montesquieu, é um péssimo negócio, porque o Brasil não vive as mesmas condições naturais, econômicas e sociais que os suíços. Então, nós temos que encontrar as nossas próprias soluções, né? Cada sociedade tem que buscar o seu próprio ordenamento político e que tem a ver com as suas características, né? Então, além das causas naturais, causas econômicas e sociais, o Montesquieu também vai dizer que existem as causas espirituais e religiosas que vão justificar as diferenças nas leis. E, claro, isso nunca foi tão importante quanto hoje, quando você tem aí Estado Islâmico, você tem estados de todo tipo, né? Nessa relação com a religião e que, óbvio, determina a maneira como o Estado vai estar constituído. Tá? Então, uma coisa são as leis que se assemelham às leis naturais da lei da física. Outra coisa são as leis positivas. E essas leis positivas, o homem pode se furtar de obedecê-las, portanto, elas são mais complexas de serem entendidas e criadas. E para que elas funcionem melhor, para que elas se sustentem, para que elas durem mais, é preciso que essas leis positivas se adequem à sociedade. E quando você vê uma mudança de lei? De que cada sociedade é uma sociedade que tem que se adaptar, cujas leis têm que se adaptar à realidade daquele contexto, que o Montesquieu vai dizer que ele, né, vai olhar para o mundo e vai encontrar diferentes tipos de governo, né? Segundo Montesquieu, os governos variam em função de dois atributos: sua natureza e seus princípios. Tá? Isso aqui é importante. A natureza do governo, segundo Montesquieu, está ligada a quem detém o poder. Então, de onde vem o poder vai determinar qual é a natureza de um determinado governo. O princípio de um governo, por outro lado, está relacionado com a paixão que move o governo. Tá? Então, por exemplo, vai dizer o Montesquieu, o despotismo e a monarquia são duas formas de governo com a mesma natureza. Por quê? Porque o governo é exercido por apenas uma pessoa, ou seja, quem detém o poder? Uma pessoa. Todavia, esses dois governos são muito diferentes do ponto de vista do seu princípio, porque no governo despótico, o governante não respeita a lei, ele não quer saber de nenhum contrapeso. O governo funciona a partir do princípio do medo, da imposição da força, do medo de que você pode ser morto, decapitado, extinto. Na monarquia, o governo respeita as leis, porque ele se orienta numa lógica de honra. O monarca, ele tem que ser um homem honrado para continuar merecendo estar naquele poder, né? Para exercer o poder. E aí é aquela história, vale muito a pena, né, assistir aos documentários, aos filmes, ler os livros de toda essa era, né, do século XVII, XVIII, principalmente na Europa, onde você tem retratos muito claros, né, dos monarcas que não conseguiram se manter no poder porque não tiveram honra para isso, né? É muito interessante quando a gente olha para a Europa e vê que a Rainha Elizabeth
e a sua família, né, conseguem se manter no poder na Inglaterra durante tanto tempo, diferentemente de tantas outras famílias reais que foram extintas na Europa, justamente por esse princípio de honra. Né? Eles são vistos na sociedade inglesa como honrados. E aí tem todos os escândalos que envolvem isso. Claro, a família. E é por isso também que chama tanta atenção. Mas eu espero que tenha ficado claro que essas formas de governo são diferentes, principalmente porque elas se diferenciam em natureza e princípio. Então, você pode ter um governo de um só ou de muitos, mas você também pode ter um governo de medo ou de honra. Né? São diferentes nesse sentido. Como eu estava contando, né, o princípio do governo monárquico é a honra, que vai estar ligada justamente ao amor pela lei e o amor pela pátria. Essa ligação entre honra e amor às leis é estabelecida no livro do Montesquieu de uma maneira muito curiosa. Né? Vamos entender isso de maneira mais estrita. A honra vai corresponder a um sentimento de classe, a paixão pela desigualdade, né? De ser diferente do outro. Essa honra está ligada ao amor pelos privilégios e as prerrogativas que caracterizam a nobreza. Ou seja, a monarquia, vai dizer o Montesquieu, sobrevive porque ela tem prazer pela desigualdade. Ela ama o privilégio, ela ama as prerrogativas que tem como nobre. Portanto, a nobreza, a monarquia, não vai desrespeitar as leis. Não vai exercer um poder despótico, porque ela ama o que ela tem. E como ela ama o privilégio que ela tem, esse sentimento vai levar a monarquia a praticar uma boa ação, porque ela quer ter boa reputação. É a mesma coisa com o homem normal, vai dizer o Montesquieu. O homem gosta de ter boa reputação. É por isso que, de vez em quando, ele vai ali e pratica uma boa ação em público, de preferência, que é para poder acumular uma boa reputação. Né? É interessante que essa maneira do Montesquieu de justificar, né, a honra é honroso obedecer à lei, porque ao fazer isso eu mantenho os meus privilégios de classe, eu mantenho os meus privilégios desiguais na sociedade. Então é pela desigualdade, é pelo amor à classe, é o amor ao privilégio que o monarca acaba sendo honrado e respeita a lei que organiza aquela sociedade. Mas e a República? Na República, o povo, ou parte dele, detém o poder supremo. Então, a natureza do poder é diferente. Né? E o princípio da República não é a honra. O princípio é a virtude. Isso eu acho muito bonito. A virtude é o espírito cívico, a supremacia do interesse público ante o interesse particular. Um governo em que todos são iguais. O Montesquieu vai dizer que a República é um regime frágil nesse sentido, porque o governo vai depender da existência de homens virtuosos, dotados de espírito cívico. Sem republicanos, não se faz uma república, vai dizer o Montesquieu. Né? Eu digo que é bonito porque entre viver em uma sociedade honrosa e viver em uma sociedade virtuosa, né? E o Montesquieu vai dizer que as duas existem em lugar diferente, né? E tudo bem, me parece, né, que a Constituição da República nos traz um sentido muito mais sofisticado, muito mais bonito. Né? Preparar a sociedade para ter homens virtuosos e constituir uma república, né, me parece um dever assim bem espirituoso, né, bem do espírito cívico. Então, vejam vocês que a natureza dos poderes e o princípio dos poderes são diferentes nos tipos de governos. O governo despótico, como eu disse,
é um governo cuja natureza é um só governa, e o princípio que o governa é o medo. Na monarquia, a natureza também é o poder de um só, mas o princípio é a honra. Na república, a natureza do poder é compartilhado por muitos. O poder supremo é do povo. E o princípio é a virtude. A escolha pela forma de governo, então, de certa maneira, depende de que tipo de princípio e de que tipo de natureza os homens querem constituir, ou acreditam que podem constituir. Né? Quem escolher a república tem que saber que tem que preparar, tem que ter homens republicanos, tem que ter homens virtuosos e preparar as próximas gerações para serem virtuosas e para serem republicanas. Quando Montesquieu encontra essas formas de governo com naturezas e princípios diferentes, ele vai dizer: a gente precisa encontrar uma solução institucional, uma lei positiva que seja capaz de minimizar os princípios da honra, do medo ou da virtude. Porque esperar isso do homem é muito. Né? Então, Montesquieu vai criar, vai constituir a chamada teoria dos três poderes, em que ele explicita a necessidade da separação dos poderes de maneira equipotente. Montesquieu vai dizer: a separação entre executivo, legislativo e judiciário em poderes independentes é uma condição necessária para o bom funcionamento do Estado de Direito. Ora, se eu quero que o Estado funcione bem, se eu quero ter um Estado de Direito em bom funcionamento, é melhor que eu separe esses poderes, que eles sejam constituídos por natureza e por natureza e por princípio de maneira diferente. O Felipe está aqui, tem uma dúvida. Diga, Felipe, sobre a monarquia ainda. Oi, tá me escutando? Eu não estou te ouvindo, Felipe. Sou só eu que Tá não estou saindo ouvindo, aqui ou tem para mais mim. alguém não escutando? Eu estou escutando o Dois. Felipe também. Oi? Bom, então O professor tá ouvindo, não? Ué. Olá. Você tá ouvindo? Teste. Pronto, agora consegui. Desculpa, gente. Perdão. Diga lá, Felipe. Professor, tem uma passagem aqui no livro Os Clássicos da Política que eu não entendi. Diga lá. Deixa eu só achar aqui. Na monarquia, em outras palavras, o poder está dividido e, portanto, o poder contraria o poder. Como que é? Como que é? Eu não entendi essa questão do poder contrariar o poder. Como é que funciona isso? É porque na monarquia, descrita por Montesquieu, você tem o parlamento e você tem o imperador. Então, existem dois poderes: o poder de executar e o poder de legislar. Né? O monarca respeita a lei constituída pelo povo no parlamento. É diferente do déspota, que não tem parlamento e que exerce o poder sozinho. Então, não tem contraposição de poder. Essa contraposição monárquica, ela está baseada, né, na justificativa de um parlamento constituído por representantes do povo. E constituído de tal maneira, Felipe, que o monarca, por ser honrado né, por ser um homem honrado, respeita as leis criadas por esse parlamento. Então, existe algum tipo de controle, existe algum tipo de fixação de limite. E o Montesquieu vai dizer: o monarca só respeita a lei, só é honrado porque ele não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, como ele não quer abrir mão dos privilégios, ele honra as leis.
Entendeu? Ah, sim, entendi. Achei que a monarquia dele fosse só, assim, como se fosse antigamente a nobreza, assim, sem o parlamento. Entendi, sim. Obrigado. Eu estava dizendo, então, que o Montesquieu vai, então, exigir que, ele vai dizer que para o bom funcionamento do Estado de Direito é preciso separar os poderes. Tá? E é preciso fazer isso para o bom funcionamento do Estado de Direito, porque é preciso encontrar uma maneira de assegurar a existência de poderes que são capazes de contrariar outros poderes. Ou seja, o Montesquieu vai dizer que é preciso encontrar uma instância independente capaz de moderar o poder do executivo. Se nós não tivermos uma solução institucional para ponderar, para moderar o poder executivo, nós não vamos chegar a ter um bom Estado de Direito. E esse é um problema político, esse é um problema classicamente político. Né? Por quê? Porque a política, como a gente falou lá na primeira aula, é um problema, tem como principal problema a organização de forças. Como é que a gente pega as forças que existem na sociedade e as organiza para que elas possam viver de maneira harmoniosa? Tá? Ou seja, para que a gente consiga fazer com que as forças políticas funcionem de maneira harmoniosa, para que elas coexistam na mesma sociedade, a gente precisa resolver esse problema político pela constituição da separação dos poderes, para que eles sejam equipotentes e independentes entre si. Professor, por que a gente precisa criar instituições separadas, independentes e equipotentes? Vai dizer Montesquieu, porque o homem tende a querer abusar do poder. O homem é mau, no princípio, não é bom. Por isso, nós precisamos ter instituições capazes de evitar o desejo natural do homem pelo abuso do poder. O poder deve frear o poder. O poder deve se contrapor ao poder. Do contrário, haverá abuso, o que é natural do homem. Para que haja essa moderação, é preciso, então, vai dizer o Montesquieu, que exista uma instância moderadora, que vai ser capaz de se contrapor ao poder do executivo. Ou seja, uma instituição que vai proporcionar aquilo que a gente conhece como os freios e contrapesos da teoria liberal da separação dos poderes. Segundo Montesquieu, a estabilidade de um regime só pode ocorrer se a correlação de forças de uma sociedade pudesse expressar também nas instituições políticas. Ou seja, nós precisamos que essa disputa de força, essa disputa política forçada na sociedade, seja expressa nas instituições. E essa expressão da disputa, do querer abusar o poder, que tem que ser levado para dentro do Estado, precisa encontrar freios e contrapesos institucionais. Ou a gente volta para o estado de natureza, em que um vai tentar punir o outro individualmente, diretamente, porque viu alguém abusando do poder. Né? E abusar o poder é entrar na sua propriedade, como a gente falou na aula passada no Locke. Abusar o poder é atentar à sua vida, como a gente viu no Hobbes e no Locke. Né? Então, para evitar que isso aconteça, para evitar o estado de guerra de natureza, vamos constituir poderes independentes e equiparados, equipotentes, que vão poder frear poder. Do mesmo modo, surgiu o parlamento, né? O parlamento surge justamente no contexto do freio. Né? O parlamento existe lá atrás, numa convivência com a monarquia, né? Mas a equipotência do parlamento ao executivo existe na formulação do Montesquieu. É constituída no século
Me corrija 18 se eu estiver errado, mas a partir do com o governo de Montesquieu. Orange já tem o parlamento na Inglaterra, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, está ali depois da. Né, é o parlamento, inclusive, Breno, que destitui, né, o James II. É com o Orange que essa história vai começar. E aí o Montesquieu, lá na França, vai falar, mas não adianta só ter o poder legislativo com representação popular, e não adianta só ter o poder legislativo representado e o executivo, do outro lado, honrosamente respeitando as leis. Espera aí. É preciso dar poder igual. Porque ao invés do homem bater no homem, a gente precisa que o poder freie o poder. Então, o legislativo e o executivo e o judiciário precisam ter a mesma força para evitar que abusos sejam feitos entre eles. Ok? Esses abusos naturais ao homem, vejam bem, naturais ao homem, só são limitados por uma força institucional que vai poder frear o poder, que vai poder funcionar como contrapeso do poder, né, da outra instância. Tá? Então, o legislativo precisa fiscalizar o executivo, o judiciário precisa fiscalizar o legislativo e o executivo, e a única parte que fica aberta é quem controla o judiciário, ninguém. O judiciário, nesse sentido, é um árbitro do Estado que está acima, de certa maneira, dos outros dois poderes, porque eles não são controláveis. Ninguém controla o judiciário, diferente do executivo e do legislativo. Então, tem uma parte dessa teoria do Montesquieu que fica sem fundamentação. Como é que a gente explica equipotência de poder se ninguém controla o judiciário? Essa questão fica em aberto para a gente avançar nela. Nessa aula 4, eu quis chamar a atenção de vocês, então, de uma evolução na teoria. Lá no Hobbes e no Locke, nós estamos preocupados com a constituição do Estado. No Montesquieu, nós já estamos preocupados com as formas de organização do poder, olhando para a sua natureza e para o seu princípio. E a gente já tem uma nova solução, não mais para o problema da constituição do Estado. O Estado já está constituído. A gente tem uma nova solução para aquele problema que o Locke levantou, que é, espera aí, eu quero formar um Estado, mas eu não quero que ele entre na minha propriedade. Eu não quero que ele atente à minha liberdade, nem à minha vida. Como é que eu constituo isso? O Locke vai criar alguns mecanismos que têm relação com o próprio contrato, e o Montesquieu vai dizer, isso é pouco. A gente tem que construir uma organização institucional de leis positivas, a lei criada pelo homem, que seja capaz de forçar o poder, frear o outro poder. E aí a gente, então, depois do século XVIII, passa a ter uma noção não só de um Estado, né, que tem que respeitar a liberdade, a vida e a propriedade, mas de um governo que tem características limitantes. Vejam vocês que a gente começou no estado de natureza e a gente veio limitando o poder, a gente veio limitando a força, a gente veio limitando a organização. No fundo, o que está por trás de tudo isso é o desafio de como viver numa sociedade que precisa ter limite ao desejo do homem de abusar do poder. É isso que está, em grande medida, sendo discutido nesse momento. Dúvidas, questões? Algum ponto? Por enquanto, não. Lembrar a vocês que depois da aula 5,
a gente tem a nossa primeira prova, que é uma prova feita também online, né, de maneira síncrona, então todo mundo tem que estar presente. Inclusive, a gente tem que checar, né, a presença das pessoas. Vocês vão fazer ao vivo aqui essa prova comigo. E ela vai, obviamente, conduzir todo o material das 5 primeiras aulas. Tá? Então, a gente está na aula 4. Na próxima semana, a gente tem a aula 5. E aí, depois, na outra semana, a gente, então, tem uma prova. É aberta, fechada? É uma mistura de tudo. Ah, certo. Aí o tempo de duração vai ser justamente o tempo da aula ou vai aumentar um pouco? Não, o tempo da aula é suficiente. É mais do que suficiente, Tá. na verdade. Tá bom? Gente, então eu acho que é isso. A gente se encontra na semana que vem. Os textos já estão à disposição de vocês no Moodle. Né? Peço a vocês que revisem o material, assistam a aula de novo aqui no nosso canal e estejam preparados, então, para depois da aula 5. A gente ter a nossa primeira prova. Combinado? Então tá, tchau, professor. Até